Olá, professor Jefferson, mais uma vez com vocês. O nosso vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o ciclo menstrual. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema reprodutor feminino. Galera, o ciclo menstrual, eu sempre, quando vou dar aula, eu sempre pergunto em relação ao tempo, né? Então, quando eu pergunto assim, qual é o tempo do ciclo menstrual, né? Muitas mulheres respondem, né? Não, depende, né? É irregular. Então é claro que a gente sabe que o ciclo menstrual ele é irregular na maioria das mulheres. Só que o seguinte, a mulher do vestibular não. A mulher do vestibular, ela tem um ciclo menstrual, o tempo perfeito de 28 dias. Coloquei aqui para você, tá? Então o ciclo menstrual da mulher do vestibular é de 28 dias. Nós vamos, já que é um ciclo, né, nós vamos pegar e vamos dividir esse ciclo em 3 fases, tá certo? Então eu coloquei aqui, olha, nós vamos estudar a fase menstruativa, nós vamos estudar a fase proliferativa e a fase secretória. Então olha lá, nós vamos pegar o nosso estudo e fazer essa divisão aí didática, tá? Em fase menstruativa, proliferativa e secretória, ok? Antes da gente iniciar o ciclo propriamente dito, né, eu tenho uma mega dica para vocês, né, uma mega nota para vocês. Essa mega nota ela fala sobre os hormônios, porque nós vamos trabalhar muito com esses hormônios aqui no ciclo menstrual. Então eu resolvi, antes da gente realmente entrar no estudo do ciclo, falar para vocês que hormônios são esses que estão aí envolvidos no ciclo. Então dá uma olhada aqui, ó. Nós temos 2 hormônios hipofisários e nós temos 2 hormônios ovarianos. Então presta atenção. Nós temos 2 hormônios hipofisários, são produzidos na hipófise, né? Lembra que a hipófise é uma glândula endócrina presente lá na base, né? No caso do cérebro ali, né? Sistema nervoso. E aí o que acontece? A hipófise, mais especificamente a adenopófise, a região anterior, ela produz 2 hormônios importantíssimos para o ciclo menstrual. Quais são eles? O FSH e o LH. O FSH, né, e o LH são siglas em inglês, e a gente sabe que o significado é o que? Hormônio folículo estimulante, FSH, e o LH, hormônio luteinizante. Então eu coloquei aqui para vocês, olha, o hormônio folículo estimulante, o que é que ele vai fazer? Ele estimula o amadurecimento dos folículos ovarianos. Então, o nome já diz. Os folículos ovarianos, eles são produzidos ainda no período embrionário, né? E quando a mulher nasce, ela já tem ali em cada ovário cerca de 100, né, a 150 mil folículos. E claro que você vai ter ali também o que? Dentro de cada folículo, as células gaméticas que começaram o processo de desenvolvimento, mas pararam, né, lá na prófase 1, né, na subfase de diplóteno, fenômeno chamado de dictióteno, ok? Que a gente vai estudar melhor lá na gametogênese. Olha, presta atenção. Então, olha o que acontece aqui. O FSH, ele estimula o amadurecimento dos folículos ovarianos. E claro que, consequentemente, ele vai também estar ali desenvolvendo o quê? Os ovócitos, beleza? E o LH? O LH é o hormônio luteinizante. O que é que vai acontecer? Ele vai promover a ovulação. A ovulação é um fenômeno exatamente onde o ovócito, na fase de ovócito secundário, ele é lançado para a tuba uterina, para o terço distal da tuba uterina. A tuba uterina ela é dividida, né, em 3 regiões: terço proximal, terço mediano e o terço distal. É lá no terço distal que o ovócito vai ser lançado, exatamente para esperar ser fecundado. Espera ali, né, cerca de 72 horas, né, 3 dias ali. Agora presta atenção. Então o LH ele tem essa função, ele promove a ovulação. E quando ele promove a ovulação, o folículo vazio
ele começa a receber a luteína, né, um lipídio, que vai deixando ali meio que amarelado. E aí a gente vai chamar exatamente de corpo lúteo ou amarelo. O corpo lúteo amarelo, nós vamos ver que ele tem uma função super importante, que é produzir a progesterona. Olha que legal, né? Então nós temos dois hormônios aqui hipofisários, né? A gente chama inclusive lá no sistema endócrino, né, de gonadotrófico. Olha aí, trófico, né, alimento, gônado, vem de gônada, exatamente porque está agindo onde? Nos ovários. Beleza? Bem, e quais são os outros dois hormônios, professor? São os hormônios exatamente que são produzidos nos ovários. Então nós temos o estrógeno e nós temos a progesterona. Bem, o estrógeno ele é produzido ali pelos folículos ovarianos, então eles são produzidos, ok? E eles vão agir onde? Lá no endométrio. O endométrio lembra que é aquela mucosa, aquela camada, né, no caso, interna ali do útero. Então o endométrio, ele está presente e, claro, ele precisa o quê? Multiplicar suas células por mitose, proliferar essas células exatamente para quê? Para ele ficar com uma camada mais espessa, mais grossa, para receber o quê? O embrião, processo chamado de nidação. Preste atenção, na hora que o embrião, né, ele vai se ligar ao endométrio, a gente chama esse fenômeno de nidação. Ok? Beleza? Bem, vamos lá. E a progesterona? Como nós falamos, a progesterona, que é produzida lá pelo corpo lúteo amarelo, o que é que vai acontecer? A função dela é vascularizar o endométrio. Então, preste atenção, né? O endométrio, ele está ali se preparando para receber o embrião. E aí o que acontece? Ele vai ficar espesso, para o embrião se ligar, processo chamado de nidação. E claro, na hora que ele se liga, precisa estar vascularizado, exatamente porque através ali do sistema cardiovascular, né, do sangue que vai chegar, vai vir nutriente, vai vir gás oxigênio, dando possibilidade para que o embrião permaneça ali e o endométrio, claro, que ele vai formar ali uma placenta jovem, ok? Então só dando aqui uma mega dica, uma mega nota sobre os hormônios que vão estar envolvidos nesse processo chamado de ciclo menstrual. Então, lembre-se, fique ligado. Nós temos dois hormônios hipofisários, FSH e LH, e os dois hormônios ovarianos, neste caso o estrógeno, que é conhecido também como estradiol, né? E também nós temos quem? A progesterona. Beleza? Então dá uma olhada aí, né? Nós estamos colocando aqui para você. Bem, como eu falei anteriormente, nós dividimos aí o ciclo menstrual e lembre-se que o tempo do ciclo menstrual da mulher do vestibular é de 28 dias, tá bom? É claro que a gente sabe que na prática pode ser, no caso, um pouco antes ou um pouco depois, né? 32 e tal, dependendo de cada mulher, beleza? Agora, a gente dividiu ali em 3 fases. A fase menstruativa, a fase proliferativa e a fase secretória. É claro que o nome da fase está dizendo o que é que está acontecendo, beleza? Vamos falar da primeira fase? Dá uma olhada aqui, ó, no quadro. Eu coloquei para você assim, ó, fase menstruativa. Dê uma olhada aí, ó, fase menstruativa. Logicamente que a gente vai estar falando da menstruação. Então, primeira coisa, qual é o período da fase menstruativa? Tá? Claro que a gente sabe que depende de cada mulher, mas a mulher do vestibular, a gente vai dar uma média de 1 a 5 dias. Então, olha lá, a fase menstruativa, ela vai durar ali de 1 a 5 dias. Agora, uma dica muito importante que você não pode esquecer. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Vamos lá então. Então, se hoje fosse, sei lá, dia 12, né? Se fosse dia 12 e
a mulher começasse a menstruar hoje, dia 12, hoje, dia 12, seria o primeiro dia dos 28 dias, ou seja, o primeiro dia do ciclo, ok? Beleza? Não se esqueça disso. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo de 28 dias. Uma dica muito importante que você não pode esquecer, ok? Mas o que é que está acontecendo na verdade? Coloquei aqui para você, ó. Na verdade, o que é que está acontecendo? O endométrio, ele está preparado para receber o embrião, mas não ocorreu uma fecundação. Não ocorreu uma fecundação e aí o corpo lúteo, né, o corpo lúteo amarelo, ele vai regredir, né, ele degenera e aí o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar em corpo albicans. E aí, logicamente, que a progesterona vai parar de ser produzida e vai cair a taxa de progesterona. Caindo a taxa de progesterona, o que é que vai acontecer? Qual é a função da progesterona? Vascularizar o endométrio. Então, caindo a taxa de progesterona, o que é que nós vamos ter? A constrição dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos. Então, os capilares eles sofrem uma constrição. O que é uma constrição? Ele vai diminuir de calibre. Entenda. Se ele diminui de calibre, né, o fluxo sanguíneo naquela região vai diminuir. E se diminui o fluxo sanguíneo, o que é que vai diminuir? A chegada de nutrientes, a chegada de gás oxigênio. E aí aquelas células vão começar o quê? As células que foram produzidas vão começar a morrer. E morrendo, nós vamos ter o que a gente chama de descamação do endométrio, ou seja, a camada que foi produzida, agora ela vai ser perdida. Então essa camada vai descamar. Logicamente que ao descamar, né, nós temos aí também a participação ali das contrações, né, do útero, das contrações do miométrio, ok? Até trazendo as cólicas menstruais, mas nesse momento, quando ocorre a descamação, ocorre também rompimentos ali dos vasos capilares, o que vai causar exatamente o que? O sangramento, caracterizando a menstruação. Deu para pegar? Deu para entender isso aí? Então olha lá, coloquei aqui para você, né? Não esqueça, a fase menstruativa ela vai durar de 1 a 5 dias. O primeiro dia da menstruação, o primeiro dia do ciclo de 28 dias, não pode esquecer isso, tá? O que é que está acontecendo? O corpo lúteo ele vai degenerar ali para corpo albicans, vai parar de produzir a progesterona. Com a queda de progesterona, nós vamos ter a constrição dos vasos. Com a constrição dos vasos, diminui o fluxo sanguíneo. Diminuindo o fluxo sanguíneo, diminui ali, né, a taxa de gás oxigênio, de nutrientes, e as células começam a morrer, causando a descamação. A descamação do endométrio, e essa descamação vai fazer com que ocorra ali rompimento, né, de capilares sanguíneos, causando sangramento, caracterizando a menstruação. E aí nós temos a fase menstruativa. Beleza, então? Então, eu vou deixar aqui para você, tira um print aí para você poder fazer o seu resumo em casa. Tá beleza? Vamos lá, tira o print, galera. Olá, então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós já vimos a fase menstruativa, ok? Então, o que acontece agora? Na hora que termina a menstruação, começa a segunda fase, que é a fase proliferativa. Lembra que eu falei que o nome da fase indica o que é que vai acontecer? Beleza? Vamos lá então entender esse processo? Então, ó, terminou a menstruação, a gente inicia a fase proliferativa, tá? O que é que vai acontecer? A hipófise, no caso a adenopófise, tá? Vai liberar o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante. Então, o hormônio folículo estimulante, o que é que ele vai fazer? Ele vai, né, através da corrente sanguínea, vai ser levado para onde? Para o ovário. O que é que vai acontecer? Ó, lá no ovário, tá? Lá no ovário,
ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, tá? Entenda, o que está acontecendo ali? Lembra que a formação, a produção de gametas iniciou lá na fase embrionária, né? E aí o que aconteceu? Deu uma parada, e quando chega na puberdade, sob ação hormonal, retorna exatamente o que? A meiose, retorna o processo de produção de gameta, tá? E aí o que acontece? Todo mês você vai ter ali o estímulo de 8 até 12 folículos, porém só um chega até o final, beleza? Então 8, 12, mas só um chega até o final. E olha que mais interessante, né? Na hora que o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele chega no ovário, ele começa a estimular aqui o desenvolvimento, o amadurecimento dos folículos ovarianos, tá? Consequentemente dos ovócitos que estão lá, do ovócito que está lá dentro. Preste atenção. Então ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos, ok? Primeira coisa, ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Lembra que eu te disse? De 8 a 12, só um chega até o final, né? Onde eu vou ter ali o folículo secundário, terciário ou de Graafi, beleza? Função dele, então, olha lá, terminou a menstruação, o que é que vai acontecer? A hipófise vai liberar o FSH, né? Vai produzir FSH, o FSH, hormônio folículo estimulante, vai agir nos ovários, exatamente estimulando o amadurecimento do folículo ovariano. De 8 a 12, só um vai até o final. E aí o que é que vai acontecer? Os folículos ovarianos, eles vão começar a produzir um hormônio, que é o estrógeno. Preste atenção então. Olha o que está acontecendo. Ele chega, né? O que é que vai acontecer? Vou até colocar aqui melhor, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. O FSH, ele vai agir nos ovários, estimulando exatamente o que? Esse desenvolvimento dos folículos ovarianos. E aí o que é que vai acontecer? Ele também vai estimular os folículos, tá? Os folículos a produzir um hormônio. Qual é o hormônio? Hein? Qual é o hormônio? É o estrógeno. Então vou colocar aqui assim, ó. Ele vai estimular, tá? A produção de um hormônio que é o estrógeno. Então tá aqui, ó. O estrógeno. Pessoal, o que é que o estrógeno vai fazer? Você lembra que nós conversamos? O que é que ele vai fazer o estrógeno? A função dele é estimular as células do endométrio a se multiplicar por mitose, fazendo com que aquela camada, né, no caso superficial ali do endométrio, que é a mucosa uterina, ela comece a crescer. Então ela vai ficando mais espessa, ela vai ficando mais grossa, exatamente para quê? Para receber um embrião no fenômeno chamado de nidação. Beleza? Cuidado com isso. Então, olha, o que é que o estrógeno vai fazer? Então, o estrógeno aqui, ó, ele vai agir lá no endométrio. O que é que o estrógeno vai fazer? Ele estimula as células aqui, olha, da mucosa uterina, ele vai estimulando as células a se multiplicar por mitose. Então elas começam a se multiplicar, as células do endométrio começam a se multiplicar, né? As células do endométrio começam a se multiplicar. Ok? Dá uma olhada aí. É isso que está acontecendo nesse processo, tá? Elas começam a se multiplicar e a camada vai ficando mais espessa. Então vamos lá. Parou a menstruação, o que vai acontecer? Vai começar a fase proliferativa. Olha o nome. O que é que a hipófise faz? Parou a menstruação, ela vai liberar quem? Ela vai liberar o FSH, o hormônio folículo estimulante. O que é que ele faz? Ele estimula o desenvolvimento, o amadurecimento dos folículos ovarianos, consequentemente dos ovócitos, tá certo? Além disso, ocorre a estimulação dos folículos para produzir quem? O estrógeno. O estrógeno ele vai agir onde? Lá no endométrio, estimulando as células do endométrio a se multiplicarem por mitose, e a camada do endométrio começa a ficar mais grossa, mais espessa,
esperando exatamente com que ocorra uma nidação, onde o embrião vai se ligar no próprio endométrio. Beleza? É assim que acontece. Isso vai durar até a metade do ciclo. Preste atenção, isso vai durar até a metade do ciclo. Bem, se o ciclo é de 28 dias, metade do ciclo a gente diz que é no 14º dia. Então olha o que vai acontecer, tá? No 14º dia, vou colocar bem aqui, ó, presta atenção. No 14º dia, tá, gente? Eu vou ter uma alta taxa de estrógeno, tá aqui, ó. Eu vou ter uma alta taxa de estrógeno. O que isso quer dizer? Que o estrógeno já fez o que tinha que fazer, que era exatamente o quê? Multiplicar as células do endométrio. Olha que legal. Então quer dizer que eu vou ter uma alta taxa de estrógeno. Vou colocar aqui, ó. Uma alta taxa, tá? De estrógeno. E aí que é interessante. Se tem uma alta taxa de estrógeno, quer dizer que não está precisando mais de estrógeno. Então essa própria alta taxa vai inibir a hipófise. Olha que interessante o que vai acontecer aqui, ó. Essa alta taxa, ele faz com que ocorra uma inibição, que a gente chama de feedback negativo. Preste atenção, tá? Feedback negativo. A alta taxa de estrógeno, vai fazer com que ocorra um feedback negativo. Como assim? Essa alta taxa vai inibir a hipófise. A hipófise, então, diminui quem? O FSH, diminui. E aí o que vai acontecer? Sem FSH, não vai ter aquele estímulo dos folículos em relação ao estrógeno. E aí começa quem? A terceira fase, tá? A terceira fase, fase secretória, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá? 14º dia. A gente fala que é o 14º dia, tá? Mas você sabe que vai ser ali um pouco antes. Então vamos lá, ok? Só para você ficar ligado no que eu fiz aqui. Olha o que está acontecendo. Na hora que para a menstruação, começa a segunda fase, que é a fase proliferativa. E aí o que é que vai acontecer? A hipófise vai produzir o FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, tá? E também o folículo ovariano começa a produzir estrógeno. Qual é a função do estrógeno? A função do estrógeno é fazer com que ocorra a proliferação das células do endométrio, fazendo com que o endométrio fique mais espesso, mais grosso, preparando para quê? Para uma nidação, beleza? Isso vai durar até ali próximo, né, do 14º dia, próximo da metade do ciclo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma alta taxa de estrógeno. Essa alta taxa de estrógeno vai inibir a hipófise, o que a gente chama de feedback negativo, beleza? Bem, essa alta taxa inibe a hipófise e a hipófise ela diminui a quantidade de FSH. Se diminui o FSH, diminui exatamente quem, consequentemente? O estrógeno, beleza? Aí começa a terceira fase. A terceira fase, chamada de fase secretória, ela vai ser caracterizada pelo seguinte, ó. 14º dia, a hipófise, ela diminuiu o FSH e ela começa a produzir quem? O LH em grande quantidade, na metade do ciclo, tá? O que é que o LH vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é que o LH vai fazer? O LH, ele vai agir também onde? Ele vai agir no ovário. Bem, lembra que eu falei? Metade do ciclo, o folículo ovariano se desenvolveu e aí o que vai acontecer? O LH vai estimular o fenômeno da ovulação, tá? O fenômeno da ovulação, olha aí, tá? Então, na hora que o LH chega, o que é que ele faz? Ele estimula o rompimento do folículo ovariano e liberação do ovócito.
Lembra que o ovócito, ele vai ser liberado bem aqui, ó, tá? Vou colocar aqui para você, ó. Ele vai ser liberado exatamente, tá? Para ficar onde? Para ficar bem aqui, tá? No terço distal da tuba uterina. Cuidado com isso, ele vai ficar aí. Vai ficar aí por volta de 72 horas, 3 dias, esperando exatamente que cheguem os espermatozoides e ocorra uma fecundação. Caso não ocorra essa fecundação, ele vai degenerar aí mesmo, ele degenera, beleza? Ok? Beleza então, né? Então vamos lá de novo. O LH liberado, o que é que vai acontecer? Ele vai estimular exatamente o que? O rompimento do folículo ovariano, liberação do ovócito, que a gente chama esse fenômeno de ovulação, tá bom? Ovulação. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte: a ovulação, ela caracteriza, né, vamos dizer assim, o que a gente chama de dia fértil, que na verdade a gente vai considerar um período fértil, né? A gente tem ali uma margem de erro para mais, para menos, né? A gente tem uma noção de quando isso pode acontecer. Na mulher do vestibular a gente sabe que é no 14º dia. Porém, na maioria dos casos a gente não sabe, pode ser um pouco antes, um pouco depois. Então a gente faz ali um período fértil. Esse dia da ovulação é o dia de maior probabilidade da mulher engravidar. Inclusive, ela fica mais suscetível a uma relação sexual, uma cópula, tá bom? No dia fértil, onde acontece o quê? A ovulação, beleza? Agora preste atenção. Além disso, o que é que vai acontecer? O folículo vazio, ele começa a se encher de um lipídio chamado luteína. Ele se enche de luteína e aí o que vai acontecer? Ele vai formar o que eu chamo de corpo lúteo ou amarelo. Então vou até colocar aqui, ó. Corpo lúteo ou amarelo. Tá aqui, ó, corpo lúteo ou amarelo. E aí qual é a função do corpo lúteo ou amarelo? Aí eu vou chamar a atenção para você, ó. A função dele é exatamente o que? Produzir a progesterona. Vou colocar aqui melhor para você, ó. Vou colocar mais para cá, ó. Progesterona. Ok, vou melhorar aqui, ó. Progesterona, tá certo? Tá aqui o estrógeno. Bora mudar aqui um curso dele para ficar legal, ó. Não é isso? E nós temos a progesterona. Onde é que a progesterona vai agir? Ela vai agir também onde? Lá nos ovários. O que é que vai fazer a progesterona? Qual é a função dela? É vascularizar o endométrio. Olha aqui, ó. Começa a vascularizar para quê? Começa a vascularizar preparando, né, junto com o estrógeno, o endométrio para quê? Para receber um embrião, processo chamado de nidação, ok? Dá uma olhada aí, tá? E aí o que é que vai acontecer então? Bem, beleza. A progesterona continua sendo produzida pelo corpo lúteo amarelo, ok? Continua sendo produzido. E aí o que é que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas, né? A mulher, no caso, ela pode engravidar ou não. Como a gente está estudando ciclo menstrual, eu não quero que a mulher engravide, então a gente vai ver exatamente o que acontece quando ela não engravida. Então, olha, no momento que começa a produzir progesterona, a taxa de progesterona ela continua alta, né? Ela continua alta. E aí o que é que vai acontecer, né? Lembra que eu falei? Na hora que chega aqui o ovócito, ele vai durar ali por volta de 3 dias, tá? Por volta de 3 dias. Caso não chegue aí espermatozoide, né? Então o que é que vai acontecer? Ele vai degenerar. Agora, quando chegar próximo ali do 28º dia, tá? Vou colocar aqui para você o seguinte. Eu vou colocar exatamente o que aqui, ó. Vou colocar 26º dia, tá? Claro que a gente sabe que não é fechado. Eu que quis colocar o 26º dia. O que é que vai acontecer aqui?
a taxa de progesterona está muito alta. Olha aí, ó. A taxa de progesterona está muito alta. Só que o seguinte, tá? Só que o seguinte, essa taxa de progesterona muito alta, né, no final aí, beleza, só qual é o problema? É que não houve fecundação. Como não houve fecundação, essa taxa de progesterona alta, ela faz com que ocorra também o quê? Um feedback negativo. E aí o que vai acontecer? A hipófise ela vai ser inibida e vai deixar de estimular quem? De liberar quem? O LH. O LH, ele que está estimulando o corpo lúteo a produzir progesterona. Entenda isso, é o LH que está fazendo isso. Bem, se o LH é inibido, o que é que vai acontecer? O corpo lúteo para de ser estimulado e ele vai degenerando, formando o que a gente chama de corpo albicans. E, claro, vai parar de produzir progesterona. Quando ele para de produzir progesterona, a taxa de progesterona cai. Aí o que é que nós vimos ainda agora? Taxa de progesterona cai, beleza? E aí o que vai acontecer com os vasos sanguíneos? Eles vão ter uma constrição, o fluxo sanguíneo naquela área, naquela camada de células diminui, não chega gás oxigênio, não chega nutriente e a camada que foi produzida começa o que? A descamar. Começa a descamar, ocorre rompimento ali de capilares sanguíneos, sangramento, e aí a gente tem novamente a fase menstruativa, a menstruação. Volta tudo de novo, beleza? Dá uma olhada como é que acontece isso aí, tá? Então coloquei aqui para você, né? Coloquei aqui para você esse processo. Então assim, né? Vamos recapitular. Parou a menstruação, começa a fase proliferativa, onde a hipófise libera o FSH, o hormônio folículo estimulante. O que é que ele faz? Ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, consequentemente do ovócito, e o folículo começa a produzir estrógeno. O estrógeno vai lá no endométrio, estimula as células do endométrio a se multiplicar por mitose, fazendo com que o endométrio comece a ficar espesso, né? E quando chega próximo ali da metade do ciclo, essa camada já está espessa, o folículo ovariano já está desenvolvido, isso quer dizer que tem muito estrógeno. E aí o que acontece? Essa alta taxa de estrógeno faz o que a gente chama de feedback negativo, ou seja, inibe a hipófise, que diminui, olha aqui, ó, para o FSH, e aí o que é que vai acontecer? Tá? Ele para de estimular o ovário, e aí os folículos, né, aqui, e aí também para. Aí nós temos exatamente no 14º dia, a hipófise vai liberar quem? O LH em grande quantidade, uma taxa altíssima. E aí o que vai acontecer? Ele vai estimular o rompimento do folículo e o fenômeno da ovulação. A gente sabe que é o dia fértil, né? No caso, o dia de maior probabilidade da mulher o quê? Engravidar. E aí o que é que vai acontecer? Além da ovulação, esse corpo lúteo que ficou vazio começa a receber ali a luteína, ficando com uma cor amarelada, formando o que a gente chama de corpo lúteo ou amarelo. O folículo vazio vai aqui formar o corpo lúteo amarelo, e sob a ação da LH começa a produzir quem? Progesterona. Qual é a função da progesterona? Vascularizar o endométrio. Então, progesterona e estrógeno estão agindo para preparar o endométrio para receber quem? O embrião, né? Processo chamado, um fenômeno chamado de nidação, ok? Caso ocorra uma fecundação. Mas nesse caso a gente não quer que ocorra uma fecundação. Aí o que é que vai acontecer? Essa alta taxa de estrógeno, de progesterona, tá? Lá no final do ciclo, né? Já que não ocorreu fecundação, o que é que vai acontecer? Essa alta taxa de progesterona vai inibir a hipófise, tá bom? Feedback negativo, que para de produzir LH. Caindo a LH, não ocorre mais o estímulo do corpo lúteo para produzir progesterona, a taxa de progesterona cai, e aí o que vai acontecer?
volta a menstruação. Por quê? Caindo progesterona, constrição dos vasos, não tem o fluxo sanguíneo, né? Chegando gás oxigênio, chegando ali nutrientes. E o que é que vai acontecer? As células começam a morrer, ocorre a descamação do endométrio, rompimento de vasos, né? De vasos capilares, sangramento e a gente tem aí a menstruação. Beleza? Volta tudo de novo. Esse é o ciclo menstrual. Agora vamos imaginar o seguinte, e que se caso ocorresse a fecundação aqui? Caso ocorresse a fecundação, né? Vamos imaginar, né, que essa mulher, ela manteve uma cópula, uma relação sexual, né? O homem, ao ejacular, né, no caso, ele libera ali milhões de espermatozoides que vão passar por todas as barreiras, né? Vão passar aqui pelo canal vaginal que tem pH ácido, né? E o sêmen ali, lembra que ele tem, né, o líquido prostático para neutralizar essa acidez, já que ele é alcalino. E aí, ao entrar, né, no útero, nós temos a quimiotaxia, né? Ou seja, esse gameta feminino, ele libera substâncias químicas que vão atrair os espermatozoides. E aí, claro, os espermatozoides eles vão ser atraídos, né? E eles vão passar, no caso, pelos cílios, né? Que estão presentes aí na tuba, os cílios que fazem esse movimento para lá, enquanto que o espermatozoide está vindo para cá. Você percebe então que muitos espermatozoides vão morrer, mesmo assim vão chegar uma grande quantidade aqui, e aqui vai ocorrer uma fecundação, nesse caso, já que a gente quer uma fecundação agora, né? Olha aí, ó. E aí o que é que vai acontecer? Ocorre a fecundação, forma-se o zigoto, é bom que se diga, né? Forma-se o zigoto, que é a primeira célula do organismo, chamada de célula ovozigoto. E agora essa célula ovozigoto ela vai passar, né, pelas fases da embriologia. Neste caso aqui, ela começa a sofrer várias segmentações ou clivagens, né, formando várias células ali indiferenciadas, que tem um aspecto de uma mora, por isso que a gente chama de mórula. Então nós temos a mórula, tá certo? E aqui nós vamos ter exatamente a blástula, tá? A blástula, neste caso, a gente chama de blastocisto. Então nós temos aí o blastocisto, ok? Nós temos o blastocisto e claro que ele vai formar aqui, ele vai se ligar, né? No caso, ele vai se ligar e o que a gente chama de nidação. E olha que interessante, na hora que ele se liga, né, no endométrio, o endométrio está ali, né, o blastocisto, né, com trofoblasto, embrioblasto vai se ligar e ele vai adentrar ali o endométrio, vai ficar dentro do endométrio, que é muito vascularizado. E o endométrio ele vai formar uma placenta jovem, e essa placenta jovem começa a produzir um hormônio chamado que HCG. Vou colocar bem aqui, ó. HCG, né? Hormônio gonadotrofina coriônica. Olha qual é a função desse hormônio, né? Gonadotrofina coriônica. Ele que vai ser liberado ali pela placenta jovem, vai cair na corrente sanguínea e ele que vai estimular o corpo lúteo a ficar produzindo progesterona. Olha que interessante. Porque lembra que a progesterona vasculariza o endométrio e o endométrio vascularizado ele tem nutrientes ali para o embrião, né? Isso pelo menos até o 3º mês, quando a placenta estiver totalmente formada, ela começa o quê? A fazer a nutrição no embrião, ok? É por isso que esse período aqui até a nidação vai durar ali em torno de 6, 7 dias. E aí o que vai acontecer, né? Ao formar ali aquela placenta jovem, né, começa o que? Esse processo aqui, né, vai durar na verdade, uns 3 dias e depois aqui, ao se ligar e formar a placenta jovem, 7 dias. Olha que interessante, que aí começa a liberar o que? O HCG. Por isso que se faz o exame de gravidez, que é chamado de beta-HCG. Na hora que vai fazer o exame,
como o HCG está sendo liberado ali, caindo na corrente sanguínea, ele vai dar com uma taxa muito alta. E claro, quando ele dá uma taxa muito alta, isso quer dizer o quê? Que a mulher já tem ali uma placenta jovem, isso quer dizer que ela engravidou, que ela está grávida, né? Vai dar beta-HCG positivo. Beleza? Então, caso a mulher engravide. Eu espero que você tenha entendido, né? Daqui a pouco vou fazer um resumo ainda aí, né, de algumas funções para você ter, né, na sua casa, e vamos analisar um pouquinho dos gráficos que pode vir na prova. Então, tira um print aí, dá uma olhada, tá certo? Ok? E eu espero que você tenha entendido. Fala, galera, para a gente finalizar, sempre é bom você analisar os gráficos, tá? Dá uma olhada aqui nos gráficos, ok? Então, eu coloquei aqui para você os gráficos, mostrando para você o seguinte, tá? O que acontece em relação ao FSH e o LH e o que acontece em relação ao estrógeno e à progesterona. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei aqui os dias do ciclo menstrual e, claro, geralmente quando vem gráfico, ele mostra mais do que a metade do ciclo, beleza? Claro, a gente está falando aqui, considerando que a menstruação terminou ali pelo 5º dia. Preste atenção no que está acontecendo. Bem, perceba que o FSH em azul, ele lembra que ele é o primeiro a ser liberado, então ele vai ser liberado, ele vai crescer até na metade do ciclo e ele vai diminuir. Na hora que ele diminui, lembra que o LH ele é responsável pela ovulação. Então é importante que ele seja liberado em grande quantidade na metade do ciclo para ocorrer a ovulação, que a gente chama de dia fértil. Então dá uma olhada aí, ó. É por isso que geralmente ele bate lá em cima. Eu sempre brinco com os alunos e digo assim, olha, no gráfico do FSH e LH, o LH vai bater lá no céu. Tá vendo aí, ó? Por quê? Porque ele, na metade do ciclo, na ovulação, ele que tem que estar sempre em grande quantidade. Beleza? Então aqui nós temos o gráfico do FSH e do LH. Agora dá uma olhada aqui no gráfico do estrógeno e da progesterona. Tá? O estrógeno aqui, né, no caso em laranja, e a progesterona aqui em violeta. Então dá uma olhada aí, coloquei o mesmo gráfico. Perceba que o estrógeno ele já vai sendo liberado logo ali, né, na segunda fase, onde ele vai estimular a proliferação das células do endométrio. Então ele vai crescer até metade do ciclo, depois ele dá uma queda, sobe um pouquinho de novo e cai. E a progesterona? Lembra que a progesterona ela vai ser liberada a partir da metade do ciclo, né? Exatamente por quê? Porque depois da ovulação, aquele folículo vazio, ele vai, no caso, ganhar ali luteína, se transformar em corpo lúteo ou amarelo. E pela ação ali do LH, o que é que vai acontecer? Ele começa a produzir progesterona. Então, depois da metade do ciclo, a progesterona, ela vai o quê? Aumentar bastante. Lembra que ela aumenta e, claro, lá no 28º dia, ela vai cair a sua taxa, o que caracteriza o quê? O que caracteriza a menstruação, tá? Agora, uma coisa interessante, né, que caso chegue aqui, ó, num gráfico, caso chegue um gráfico, tá bom? No gráfico aí, onde você tá vendo, tá? E aí o que acontece? Se de repente a taxa de progesterona continuar alta, opa, o que é que você tem que analisar no gráfico? Olha, ela continuou alta depois do 28º dia, ela não caiu. Isso quer dizer que a mulher engravidou, tá? Cuidado com isso, se continuar alta, engravidou, se no caso cair a taxa no 28º dia, isso quer dizer o quê? Né? Que a mulher, no caso, ela menstruou. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para você. Né? Eu espero que você realmente tenha entendido aí o ciclo menstrual e a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera. Tira um print aí, né, para você ficar para o seu resumo e foi uma hemorragia de prazer estar com vocês. Grande abraço, professor Jefferson. Valeu!